Muito boa tarde, ou muito bom dia, ou muito boa noite, ou muita boa madrugada. Não sei que hora que você vai estar assistindo esse vídeo. Esse vídeo, ele vai falar a respeito de algo extraordinário, algo que de fato pode mudar a sua vida, algo que de fato pode mudar a sua história, algo que de fato pode mudar a sua geração. Eu estou falando de uma poderosa semente. Se você tivesse acesso a uma semente, que vamos dizer assim, é uma semente de Deus, que para quem já assistiu Dragon Ball Z, que é a semente dos deuses, que ela tem o poder do quê? O poder de rejuvenescer a pessoa, ela tem o poder de sarar a pessoa, ela tem o poder de curar a pessoa e ainda te dá superpoderes para você realizar tarefas que você nunca imaginou que fosse possível realizar. Pois bem, eu estou aqui hoje para entregar essa semente para você. Quer queira você acredite ou não, essa semente é real. Eu plantei ela na minha vida já tem algum tempo. Na verdade, plantaram ela na minha vida há algum tempo e por algum motivo eu parei de acreditar, parei de regar e não dei mais bola para essa semente. Mas a verdade é que essa semente, ela nunca deixou de existir. E pessoas que fizeram um bom proveito dela, e quando elas foram plantadas, pessoas que regaram, pessoas que dedicaram ali tempo e acreditaram na causa, no propósito, pessoas estão muito além do que eu poderia imaginar, e eu que tive a mesma oportunidade, de repente não dei valor naquele momento. Pois bem, uma boa notícia que eu tenho para você: nunca é tarde. Não foi tarde para mim, não é tarde para você. Então, o que eu quero te apresentar aqui hoje, eu não sei que você já deu pauser ou acelerou vários vídeos, ou pulou, ou simplesmente não gostou da voz da pessoa, não foi com a afeição da pessoa e já saiu do vídeo. Pois bem, será que é por esse motivo que muitas coisas na sua vida não são terminadas, não estão indo bem? Pois é, eu te desafio você ficar comigo até o final, sem acelerar esse vídeo, sem pular e tendo a certeza que se eu entregar essa semente para você e você fizer bom uso dela, eu creio que você vai colher frutos até mesmo ainda hoje, se não este ano, se não este mês, na medida em que você se entregar para cuidar dessa semente, é a medida que você vai prosperar e realizar todos os seus sonhos e desejos da sua vida e até mesmo ter a vida eterna. Fica comigo. Bom, o que eu quero compartilhar com você hoje é a respeito do poder da semeadura. Você já ouviu falar? Você vai ouvir falar de uma maneira que de repente você nunca ouviu falar do poder da semeadura. Bom, essa palavra ela foi fundamentada no livro que foi criado pelo próprio Criador. E nós estamos falando da lei espiritual da Bíblia. Nós estamos falando então essa palavra que foi falada aqui é fundamentada numa lei espiritual estabelecida pelo próprio Criador, chamada semeadura e colheita. Pessoal, eu não tenho uma mente de gênio ainda, porém eu estou comendo dessa semente e você vai conseguir comparar esse vídeo aqui com outros vídeos, você vai ver o tanto que essa semente já está fazendo bem para mim e vai fazer melhor ainda para você, tá bom? Então tem uma colinha aqui que eu coloquei. Então, hora enquanto aqui a gente vai ler um pouquinho, tá? Para mim poder passar um pouquinho mais dessa semente para você, porque essa semente aqui ela foi extraída diretamente do manual da vida. Se eu e você meditasse nele de dia e de noite, você pode ter certeza, os nossos caminhos serão ainda mais prósperos e e tudo quanto nós fizermos, nós vamos ser bem-sucedidos. Então vamos lá. No livro de Gênesis, capítulo 8, versículo 22, o próprio Deus fala: também nunca mais destruirei todos os seres vivos, como fiz desta vez. Enquanto o mundo existir, sempre haverá semeadura e colheita. Então sempre haverá frio, calor, verão, inverno, dia e noite, e semeadura e colheita.
essa foi as palavras do próprio Deus que passou para o seu servo aqui na terra. E foi relatado e deixado nesse manual, que é onde nós extraímos as nossas sementes para que a gente possa ter uma colheita farta. Então fica comigo, não traga sua mente para cá, que tem muito mais para você. Então vamos lá. Mas eu gostaria de deixar bem claro que essa semeadura, ela não se aplica somente nessas coisas, em frio e em calor, em fazer, vamos lá, em semeadura e colheita, em verão e inverno. Não, não é somente nesse mundo natural. Eu estou também falando do mundo espiritual. Você acredita no mundo espiritual? Se você não acredita, eu não quero pagar para ver. Então, eu quero ficar com a verdade, porque a verdade é a vida, o caminho e ela liberta. Então, vamos lá. A semeadura não é simplesmente aplicada só nessas coisas. O apóstolo Paulo fala em Gálatas, capítulo 6, não se engane, ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa planta, isso é o que ela colherá. Se ela plantar no terreno da natureza humana, desse terreno ela colherá a morte. Porém, se ela plantar no terreno espiritual de Deus, desse terreno ela colherá vida eterna. Não nos cansemos de fazer o bem, pois se não nos desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. Pessoal, falamos aqui que se você semear no Espírito de Deus, que é no Espírito Santo que habita dentro de mim e pode fazer morada aí dentro de você, ou de repente você já tem consciência disso e ele habita aí dentro de você. Mas eu estou falando aqui de uma causa que eu e você temos que acreditar e temos que ter total confiança, total crença que isso existe e é fato. Então, se você ter a certeza que de fato existe uma vida eterna para mim e para você, quanto que você pagaria? O que você estaria disposto a fazer para experimentar dessa vida eterna? Hoje, nós perdemos, às vezes, 2, 3 horas assistindo um filme que fala sobre isso. Um filme onde que as pessoas estão indo na fonte dos desejos, que rejuvenesce, e no colar, e nisso, naquilo outro, que dá a vida eterna para as pessoas, enquanto isso está disponível para mim e para você. Então vamos lá. 3 verdades a respeito da semeadura. O que você colhe é aquilo que você plantou. Isso é fato. O que você colhe é aquilo que você plantou. Como você quer colher morango se você plantou, de repente, abacate? Eu sei que, de repente, você já deve ter ouvido essa fala, mas trazendo para os dias de hoje, o que acontece? Muitas das vezes, você tem um salário aí limitado de X e você gostaria de ganhar XY. A pergunta é, o que você está fazendo para ganhar esse XY? Ou muitas das vezes você quer ter um casamento abençoado, né? Um casamento próspero, um casamento feliz, saudável, com beijo, relação, né, profunda, relação assim de intimidade, de parceria, de amizade. E o que eu quero falar para você é que isso está disponível a partir do momento que você começa a plantar. Então, qual foi a última vez que você plantou algo diferente no seu casamento? Qual foi a última vez que você buscou uma semente da parte de Deus mesmo? Que na Bíblia é repleto falado sobre casamento. Então, olha só, qual foi a última vez que você pegou essa semente e plantou ela no seu casamento durante um tempo para ver se verdadeiramente essa semente ela não iria brotar e dar frutos? Eu te convido para você fazer essa experiência, porque eu estou vivendo essa experiência. Eu tenho plantado sementes e tenho colhido os frutos e frutos em abundância no meu casamento. Então, eu convido você a fazer o mesmo. Não vou falar que também é um mar de rosas. Nós temos algumas tempestades, mas assim como Jesus ensinou os seus discípulos, você se levanta e repreende e dá um comando. E você pode ter certeza que se for enfermidade, se for algo espiritual que esteja atrapalhando o seu casamento e algo que você esteja tratando como algo natural,
mas se você tiver essa consciência e der esse comando, você pode ter certeza que o Senhor vai fazer o vento e a tempestade se acalmar no seu casamento e você vai ter um casamento de abundância. Amém? Então vamos lá. Então que nós precisamos ter consciência então do que verdadeiramente estamos plantando para não reclamar da colheita, tá? Nós colhemos na proporção que plantamos. A planta nós colhemos na proporção que plantamos. A palavra de Deus fala: quem semeia pouco, colhe pouco, e quem semeia muito, colhe muito. Em outras palavras, quem semeia pouco, pouco ceifará, e quem semeia com abundância colherá. Amém? Então, o que eu quero dizer para você é que não tem como você ter um resultado, seja em qualquer área da sua vida, se você realmente não acreditar e não fazer algo diferente, mas algo a mais, algo a mais. Às vezes dormir um pouco mais tarde, ou dormir um pouco mais cedo, ou acordar mais cedo e ainda acordar mais cedo ainda. Mas com um propósito, com um objetivo, porque na medida que você plantar, é a medida que você vai colher. E logo mais na frente nós vamos abordar algo muito interessante, que não fica só baseado em quanto mais você plantar, quanto mais você vai colher. Vamos colocar um parênteses entre essa questão, tá bom? Então, na medida que você planta, é a medida então que você vai colher. Essas palavras, elas são faladas da mesma forma, tanto no Novo Testamento como no Velho Testamento. Porque muitas das vezes nós queremos dizer assim, mas não é para o nosso tempo, é para o nosso tempo, nós só vivemos agora no Novo Testamento. Pois bem, essa palavra aqui, ela se respalda, ela tem base tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, né? Então, Paulo fala no livro de Colossenses, capítulo 3, no verso 23, o que vocês fizerem, façam de todo o coração. O que vocês fizerem, façam de todo o coração, como se estivesse servindo ao Senhor. Lembre-se que o Senhor lhe dará como recompensa aquilo que ele tem guardado para o seu povo, pois o verdadeiro Senhor da sua vida e da minha vida é Jesus Cristo. Então, o Senhor que vocês servem é Cristo. E quem faz o mal, seja quem for, pagará pelo mal que fez. Pois, quando Deus julga, ele não faz diferença entre pessoas. Então, meu irmão, tudo que nós formos fazer, nós temos que fazer como se nós estivéssemos fazendo para o próprio Deus. Então, quando você estiver lá no seu trabalho e quando você tiver uma oportunidade e ninguém está te vendo, é ali que você tem que dar o seu melhor. Porque você não tem que dar o seu melhor para as pessoas, você tem que dar o seu melhor para você mesmo, para garantir o seu pão de cada dia, e ainda a própria palavra de Deus respalda isso. Que se você estiver trabalhando, então trabalhe como se fosse para o Senhor. E na medida do seu entendimento, você sempre vai estar trabalhando para o Senhor. Porque na medida em que você trabalha, é a medida em que você entrega a sua vida. E à medida que você entrega a sua vida, você leva lá uns 10% para a presença do Senhor, para que mais pessoas sejam alcançadas e mais vidas sejam transformadas. Deus realmente ele não precisa do seu dinheiro, mas quando você se dispõe a dar os seus 10%, a dar uma oferta no reino de Deus, você está falando assim, eu acredito nessa obra, eu acredito nessa causa. Eu não estou apenas dando dinheiro, eu estou dando o meu tempo, eu estou dando a minha vida que se transformou em cédula. E agora eu estou trazendo aqui um pouco da minha vida, porque eu não sou escravo daquele mundo, onde eu fico 8, 12 horas trabalhando e só venho aqui 1 hora, 2 horas só na presença do Senhor. Não, quando eu estou lá, eu estou trabalhando como se fosse para o Senhor.
E na medida que eu tenho o meu coração alinhado com o propósito de Deus, Deus vem e derrama e abre as comportas do céu sobre a minha vida e trazendo o favor dele sobre a minha vida de uma maneira inexplicável, onde que eu posso experimentar da boa e perfeita e a vontade gloriosa do Senhor na minha vida. E eu vou experimentar da boa, perfeita e agradável vontade do Senhor na minha vida pela renovação da minha mente na palavra de Deus. Amém? Então nós devemos então entender essas coisas, que nós não estamos aí no mundo trabalhando apenas para patrão. Estamos trabalhando para o Senhor. Amém? Então vamos lá. Então isso faz toda a diferença no seu dia a dia. Enquanto fazer o mal, seja quem for, então Deus não faz diferença entre pessoas. Então, da mesma maneira que ele vai julgar uma pessoa, ele vai julgar outra. Da mesma maneira que ele julga o rico, ele julga o pobre. Da mesma maneira que ele julga o patrão, ele julga o funcionário. Então, da mesma forma, o nosso comportamento tem que ser o mesmo. E também o do seu patrão. Se o seu patrão não está tendo um comportamento como você esperava, ore por ele, porque é isso que o Senhor fala para nós orarmos pelos nossos senhores aqui da terra, vamos dizer assim, né, para os nossos patrões. Então, que você ore e que você tenha um entendimento que Cristo, ele sim, ele está totalmente ao seu lado e a todo momento. Amém? Então, por que você deve ter muito cuidado com os princípios que está escrito na palavra de Deus? Porque o princípio que você quebra, esse princípio, ele vai quebrar você. Em algum momento da sua vida, quando você quebra um princípio, ele vai quebrar você. Muitas das vezes, eu quebrei alguns princípios no meu dia a dia. Vou citar um. Eu furei o sinal vermelho. Na outra, tipo assim, a 20 metros, tinha uma polícia parada, a polícia foi lá e me atuou e me deu uma multa. Então eu quebrei um princípio e o princípio me quebrou. Não é brinquedo não, foi uma multa e uns pontinhos na carteira. Então, precisamos entender, o princípio que eu quebrar, esse princípio ele vai me quebrar, ele pode me quebrar, tá bom? Então, vamos lá, em Salmos, capítulo 7, no verso 15. Vamos lá. Armam armadilhas para pegar os outros, mas eles mesmos caem nelas. Assim eles são castigados pela sua própria maldade, são feridos pela sua própria violência. Então, o que nós podemos entender desse versículo aqui, que está lá em Salmos, no capítulo 7, no verso 15 e 16, onde que fala que pessoas que maquinam o mal, elas mesmo caem nessas próprias armadilhas e elas mesmo vão sofrer as próprias violências dessas próprias armadilhas que elas armaram. Então, é aonde que o quê? Muitas pessoas falam assim, o crime compensa. Pois é, parece que compensa, mas o preço é alto e você está disposto a pagar esse preço alto, porque eu estou te entregando aqui uma semente da vida eterna. Então, você não simplesmente vai só responder aqui nesse momento. Você vai responder por toda uma eternidade. Se ligou na parada? Para você ver o quanto que é mais sério esse princípio que eu estou te falando para você. Não quebre o princípio para ele não quebrar você. Olha só, se eu e você estiver no meio da rua, você pega o seu sapato, senta na minha cara e no mesmo momento tá passando uma polícia. E eu paro a polícia e falo assim, ô, seu policial, olha aqui, ó, nós estávamos conversando e ele se exaltou, sentou uma sapatada aqui na minha cara. E aí? Aí o policial vai olhar pra mim e vai falar assim, caça o rumo, vocês dois, vai, some daqui. Agora muda a figura. Tá lá o presidente passando, eu arranco o sapato e sento na cara dele. E aí? Você acha que ele vai falar assim, ó, caça seu rumo, vocês, vai para sua casa? Não. Provavelmente ele vai me levar para a prisão e eu posso responder por vários processos e possa, de repente, até pegar,
dependendo da onde que for o lugar, eu posso pegar até uma prisão perpétua ou até mesmo uma pena de morte. Depende da lei do país. Então, o que eu quero te mostrar aqui é que nós estamos lidando com um ser que é Deus, que ele está além de todas as hierarquias. Então, não tem como você quebrar um princípio que é celestial, que é eterno, e querer responder esse princípio aqui na Terra. Então, não quebre um princípio espiritual, porque se você quebrar esse princípio, lá no final, ou a hora que você menos esperar, ele vai quebrar você. Certo? Então, vamos lá. Em Oséias, capítulo 8, no verso 7, pessoas que semeiam vento, colhem tempestades. Você acha que isso era só um ditado popular? Meu irmão, muitas coisas são tiradas da Bíblia e você não você não tem nem noção que elas foram tiradas de lá. Eu tenho um livro ali, ó. Esse livro aqui, ó, é um dos livros mais top que tem. Eu falo que é mais top mesmo. Ah, ele é mais top que a Bíblia? Não, ele é a própria Bíblia. Agora, por que eu te falo que ele é a própria Bíblia? Esse livro aqui, ele chama O Segredo. Eu comecei a ficar fascinado. Tal. E é o segredo, é o segredo, é o segredo, é o segredo. Quando eu cheguei no meio do livro, simplesmente o escritor pegou e falou assim, ó, esse livro aqui eu extraí do Novo Testamento. E aí, irmão, o que eu falo para você, ô minha irmã, você que está me ouvindo aí, que está aceitando o desafio, que não parou o vídeo, que não acelerou o vídeo, que não pulou o vídeo e que está aí, que está prestando atenção em cada palavra que eu estou falando. Então presta muito bem atenção. Ele extraiu lá do Novo Testamento. É o que eu estou te dando aqui, ó, para você, essa semente. Então, vamos lá. Então, assim, pessoas que semeiam vento, colhem tempestade. Então, por que eu falei do livro? Porque o que você tem semeado na sua vida? Quantos livros você tem lido? Quantas passagens bíblicas você tem escutado, tem lido? Qual foi a última vez que você pegou e leu um livro da Bíblia? Qual foi a última vez que você fez um propósito, um jejum, um propósito com Deus, uma aliança, algo, sei lá, que tem base bíblica? Faça! Era para aquele tempo? É para aquele tempo e é para os dias de hoje também. Só basta você crer, fazer da maneira correta e ter o seu coração alinhado com a palavra de Deus. E tudo vai dar certo. E está dando certo, hein? Então vamos lá. No livro de 2 Coríntios, capítulo 9, no verso 6. Lembre-me disto. Quem planta pouco, colhe pouco. Quem planta muito, colhe muito. Então, não é só no mundo natural. Isso daqui também é no mundo espiritual, em tudo que você for fazer. Se você fizer com excelência, se você fizer de uma forma extraordinária, não tem como, meu irmão. Você vai colher de uma forma extraordinária. Eu tenho uma pessoa para falar para você que resolveu abrir um propósito. Esse brother aí, ele se chama Daniel, em outros nomes, Beltzazar. Então, esse homem aí, ele resolveu abrir um propósito com Deus e ele foi o que mais recebeu, tanto, acredito eu, cargos de mais alta hierarquia e poder de mandar numa nação que governava o mundo naquela época, que era a Babilônia. Então, simplesmente por quê? Porque ele resolveu seguir princípios que um dia foi semeado no coração dele. Ele resolveu manter esse princípio. Então, que você decida abrir um propósito com o Senhor, pegar cada semente dessa que eu estou lançando para você e plantar na sua vida, que eu tenho certeza que você vai colher. Então, na mesma proporção, então que você planta, você colhe, certo? Então devemos também entender que precisamos ter perseverança, porque muitas das vezes você passou uma vida inteira cavando um buraco e você quer sair dele do dia para a noite.
Não, não é simples assim. Não vai ser simples assim. Existe um processo. E esse processo você tem que passar por ele para você realmente passar para a segunda fase e realmente experimentar de coisas ainda muito mais maravilhosas da parte de Deus para você. Tá bom? Então vamos lá. Vamos lá. Os tipos de sementes que é colocada na terra. Vamos falar de novo? Os tipos de sementes que são colocadas na terra. Então vamos lá. Jesus afirma: não julguem os outros, e Deus não julgará vocês. Não condene os outros, e Deus não condenará vocês. Não condene os outros, e Deus não condenará vocês. Vamos de novo, hein? Vamos lá. Não julgue os outros, e Deus não julgará vocês. Não condene os outros, e Deus não condenará vocês. Perdoem os outros, e Deus perdoará vocês. Deem aos outros, e Deus dará a você. Ele será generoso e abençoado. Ele será generoso, e as bênçãos que ele lhes dará serão tantas que vocês não poderão segurá-las nas suas mãos. A mesma medida que vocês usarem para medir os outros, Deus usará para medir você. Então aqui fala de um princípio muito importante. Qual que é esse princípio? Na mesma medida que você mediu o seu irmão ou a sua irmã ou até mesmo o seu filho, Deus, ele vai medir você. Então, não julgue os outros. Analise primeiro o contexto, veja o que está acontecendo. Busque em Deus e Deus vai te dar a resposta para você conduzir a situação que você precisa ser conduzida, tá? Então, não julgue os outros e Deus não julgará vocês. Não condenem os outros e Deus não condenará vocês. Perdoe os outros e Deus perdoará vocês. Dê aos outros e Deus dará a vocês. Ele será generoso, e derramar. Vamos lá, hein? Ele será generoso e as bênçãos que ele lhes dará serão tantas que vocês não poderão segurá-las nas suas mãos. A mesma medida em que vocês usarem para medir os outros, Deus usará para medir você. Em Mateus capítulo 7, no verso 12, façam os outros o que querem que façam com vocês, pois isso é o que querem dizer a lei de Moisés. Isso é o que quer dizer a lei de Moisés e os ensinamentos do profeta. Então, muitas das vezes, você já pensou, isso daí é só um ditado popular. Faça aos outros o que você querem, o que os outros façam para você. Você fala, historinha para boi dormir. Quebra esse princípio aqui, você vai estar quebrando um princípio de Deus. Entendeu? Tá lá, no capítulo 7 de Mateus, no verso 12. Tá lá. Façam aos outros o que querem que eles façam a vocês, pois isso é o que querem dizer a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas. Em Provérbios, capítulo 11, no verso 24 e no verso 25. Algumas pessoas gastam com generosidade e ficam cada vez mais ricas. Outras são econômicas demais e acabam ficando cada vez mais pobres. Quem é generoso progride na vida. Quem ajuda será ajudado. Então, muitas das vezes nós julgamos as pessoas por elas terem condições financeiras, mas mal nós sabemos que ela ajuda muito mais as pessoas do que nós mesmos. Então nós precisamos entender que esse daqui também é um princípio e que nós devemos então semear na vida das pessoas, nós devemos
ter consciência de como gastar o nosso dinheiro, mas também ser generoso. Fala de generosidade aqui, tá bom? Em Provérbios, capítulo 11, no verso 24 e 25, algumas pessoas gastam com generosidade e ficam cada vez mais ricas. Outras são econômicas demais e acabam ficando cada vez mais pobres. Quem é generoso progride na vida e quem ajuda será ajudado. Às vezes, essa versão que eu estou lendo aqui é uma versão atualizada na língua de hoje. Às vezes, sua Bíblia pode estar um pouquinho diferente, mas o princípio, pode ter certeza, é o mesmo. Tá? Em Provérbios, capítulo 22, no verso 8, 9, quem semeia a maldade, colhe a desgraça e será castigado pelo seu próprio ódio. Quem é bondoso será abençoado, porque reparte a sua comida com os pobres, com as pessoas necessitadas. Então, nós devemos entender que quem semeia a maldade só vai colher coisa ruim na vida. Às vezes parece que a pessoa está bem, mas a hora que a pessoa deita ali, irmão, no travesseiro, a pessoa não tem paz, a pessoa fica olhando para todo lado, para ver se ela vai ser presa, para ver se ela vai ser morta, o que está acontecendo. Então, assim, você tem que ter muita atenção em tudo o que acontece e em tudo que você semeia, tá? Em Gálatas, ó, fica comigo, já está terminando já, hein? Em Gálatas, capítulo 6, no verso 9, não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. Em Gálatas, capítulo 6, no verso 9, não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. Então, o que você está fazendo aqui, ó? Você não pode desanimar. Tem 31 minutos e 49 que você está aqui me ouvindo. Então, o que eu falo para você, você não pode desanimar. Por quê? Porque você já passou 1 hora, 2 horas, 3 horas, um dia, 3 dias, um mês assistindo uma série. E eu te pergunto, acabou a série, o que você colheu dela? O que ela transformou sua vida? O que ela agregou no seu casamento? O que ela agregou na sua vida financeira? O que ela agregou na sua vida para a eternidade? Nada, porque eu já tive essa experiência. Poucas são as coisas que dá para você filtrar. Você é mais contaminado do que algumas coisas que você consegue filtrar, dependendo da série que você assiste. Então, precisamos ter cuidado. Então, vamos lá. No livro de Eclesiástico, fala plantar cedo e à tarde. Por quê? Porque precisamos plantar continuamente. Precisamos ter sempre cuidado com as nossas sementes. Porque muitas das vezes você pode achar que você plantou e você realmente plantou. Só que precisa você fazer uma replantação de repente. Por quê? Porque de repente os próprios pássaros, os próprios corvos podem ter ido lá e comido aquela semente. Às vezes você semeou algo e outra pessoa foi lá, pegou, deu tudo errado. E aí muitas das vezes o que pode acontecer é isso. Muitas das vezes, você achou que eu tinha trocado, achou que eu tinha abandonado, né? Não abandonei, não. Vocês não conhecem a história, outro dia eu conto. Então, isso daqui é semeadura, hein? Então, presta atenção. Então, precisamos ter essa atenção quando nós estamos plantando. Então, devemos plantar de uma maneira contínua, todos os dias, cedo, à tarde. Por quê? Porque nós não sabemos qual daquela semente que vai germinar e vai dar o fruto para nós. Tá bom? Então, vamos lá. Para finalizar, tipos de semente. Palavras são semente. Palavra, da forma que você fala com as pessoas, da forma que você se pronuncia, da forma que você se dirige a Deus, da forma que você se dirige ao Espírito Santo, da forma que você se dirige à sua esposa, ao seu filho, ao seu amigo, a todas as pessoas, da minha forma que eu estou me dirigindo a você. Tudo isso são sementes, tá? Então, palavras são sementes. Você não pode falar aquilo que você não quer que se torne realidade. Então, muitas das vezes, agora eu estou arrumando isso, eu ficava falando para minha filha, se você não estudar, você vai tirar nota ruim. É mentira? Não, não é uma mentira, é uma verdade. Mas se eu ficar falando aquilo ali vai se tornar uma realidade.
às vezes ela não vai estudar e vai tirar nota ruim. Então, muitas das vezes é melhor eu conduzir ela, falar, ó, estuda bastante para você tirar uma nota 10, estuda bastante para você tirar uma nota 10, você vai ganhar uma recompensa, é uma semente. Então, muitas das vezes, soltamos palavras negativas com pensamentos positivos, mas não faz sentido. Entendeu? É igual eu falei, você está plantando abacate querendo colher morango, então eu estou plantando, ó, nota ruim, você não estuda, não sei o quê, tá, e aí? É coisa ruim que vai colher, muda. Ó, estuda bastante, vai ganhar uma recompensa, você vai tirar nota 10, você vai ser a melhor da sala, você vai ter um futuro brilhante, você vai ser top de linha, sabe? Só coisas positivas. O poder também está na palavra, da forma que você fala. Então, palavras são sementes. Vocês podem falar aquilo que não querem que se torne realidade, então devemos ter cuidado também. E as nossas atitudes são sementes também. Muitas das vezes falamos várias coisas, mas as nossas atitudes, os nossos passos estão indo totalmente ao contrário da palavra de Deus, da direção do patrão do serviço, da esposa, dos amigos. Eu falo uma coisa e faço outra. Eu falo uma coisa e as minhas atitudes são outras. Então, as minhas atitudes são sementes. Da forma que falamos e fazemos, são sementes. Em Marcos, capítulo 4, estou finalizando, hein? Em Marcos, capítulo 4, no verso 26, Jesus nos diz: o reino de Deus é como um homem que joga a semente na terra. Quer ele esteja acordado, quer ele esteja dormindo, ela brota e cresce, sem ele saber como isso aconteceu. É a própria terra que dá o seu fruto. Primeiro aparece a planta, depois a espiga e mais tarde os grãos, que enche a espiga. Quando as espigas ficam maduras, o homem começa a cortá-las com a foice, pois chegou o tempo da colheita. Então, o que nós precisamos entender? Nós precisamos fazer a nossa parte e depois Deus vai fazer a parte dele, que é o que? Que é o favor dele sobre os filhos dele que estão buscando ele, que estão adorando ele, que estão levando ofertas e dízimo aos altares para adorar somente a Deus e ter certeza que ele vai mudar milhões de vidas, assim como tem mudado a minha e vida de muitas pessoas que estão experimentando das mesmas sementes que eu estou comendo, estou plantando, estou regando, estou adubando, estão nascendo árvores que estão crescendo e dando frutos gostosos. Uma árvore que dá frutos e frutos com abundância. Então, todos nós devemos ter cuidado com a planta, todos nós devemos ter cuidado com a semente, né? Com a semente, todos nós devemos ter cuidado com o que plantamos. Então, vamos ser cuidadosos na hora que formos escolher as nossas sementes para plantar. Então, não adianta simplesmente você achar que você já está com a nota 10 e pá, e aquilo outro. Você precisa ter consciência das sementes. Todas as coisas me são listas, mas nem tudo me convém. Todas as sementes estão, né, ao meu alcance, mas nem todas as sementes que eu vou pegar, que eu vou plantar, que vai ser bom para mim e para minha vida e para as pessoas que estão ao meu redor. Então, precisamos ter cuidado nas sementes que vamos plantar, para depois não reclamar da colheita, certo? Então, nesse momento, eu gostaria que você fechasse seus olhos, ou de repente fica com o seu olho aberto mesmo, mas tenha certeza de uma coisa: a semente que você planta é a semente que você vai colher. Hoje, eu vou estar lá na rua Isaac Teodoro de Lima, às 20 horas, entregando essa mesma mensagem, mas numa atmosfera diferente, numa atmosfera
onde nós congregamos com os santos. Quem é esses santos aí? Não é, irmão? Não é santo de madeira, nem de pedra, e nem de prata e nem de bronze. Os santos que eu me refiro é a igreja do Senhor, porque quando nós estamos reunidos, o sangue de Cristo nos cobre e nós ficamos santificados, porque Cristo é santo, não nós somos santos. Então, nós ali invocamos o nome do Senhor, prestamos um culto para Deus, e quem sai desse culto transbordando e pronto para virar uma chave, uma geração, somos nós. Então, é para essa semeadura que eu estou te convidando, e essa foi a minha oração para a sua vida, que você plante todas essas sementes que eu lancei e que eu entreguei para você, e todas essas sementes, elas são todas essas sementes, elas são promessa de Deus para a minha e para a sua vida. Muitas das vezes você quer desfrutar de muitas coisas do Senhor, mas você nem sabe o que é as promessas que o Senhor deixou para você no testamento, que é a própria Bíblia. Lá tem muitos relatos, muitas promessas, e é como se fosse um testamento. É como se fosse, não, é um testamento. Ainda tem o velho e ainda tem o novo. Então tem duas porções para você ali que você pode usufruir, e de repente tá lá na sua parede, tá lá aberta no Salmo 23, página amarela, ou tá lá no fundo do baú e você não está se dando conta do seu testamento e tomando posse das sementes que pode mudar a sua vida e a sua geração. Uma boa noite, uma boa madrugada, uma boa tarde, um bom dia para você. Que você possa pegar esse vídeo, compartilhar, porque uma pessoa decidiu parar a vida dela e ministrar uma semente que um dia deu fruto na vida dela, que está dando certo, que já deu certo de gerações após gerações, e está dando certo até Jesus voltar, e você está desperdiçando essa oportunidade. Pega esse vídeo, curte ele, compartilha, envia para mais pessoas. Eu amo sua vida. Estamos localizados na cidade de Ribeirão Preto, em São Paulo. Cidade de Ribeirão Preto, capital, né? Cidade de Ribeirão Preto, capital São Paulo. No bairro Jardim Irajá, na rua Isaac Teodoro de Lima. Eu espero você toda quarta-feira e todos os domingos, de quarta-feira às 20h30 e de domingo às 19 horas.